embrião da agricultura, do plantar, né, das propriedades medicinais, a linguagem, né, até hoje a gente percebe evolutivamente o quanto o homem tem um senso espacial desenvolvido, porque ele tem que ter um senso de longas distâncias, de se colocar, porque a qualquer momento pode vir um predador, etc. E a atividade dele era a caça. E a mulher tem uma grande habilidade de linguagem, né? Vocês se encontram que a gente fala demais? Mas uma habilidade linguística histórica. Uma habilidade linguística com origem histórica. Então, historicamente, a mulher precisava passar tudo aquilo que ela estava descobrindo para as crianças, né? Então ela precisou desenvolver a linguagem por conta disso, uma questão de subsistência, inclusive, de continuidade do conhecimento que estava sendo criado ali, né? Então, por conta disso, a mulher era o centro do conhecimento daquela comunidade. E além disso, ela garantia a continuidade da espécie e que os bandos ficassem maiores e mais fortes, portanto. Então ela gozava de... nenhuma decisão era tomada sem o consentimento do conjunto das mulheres. No entanto, com o advento da propriedade privada, a partir do momento em que a propriedade apareceu, era preciso garantir que aquela propriedade fosse daquele homem. Então era preciso ter certeza de que aquele filho era daquele homem. Então, se eu não tenho certeza, infelizmente, até hoje é assim, né? A gente vê uma mulher grávida, hoje tem DNA ainda, né? Mas quando a gente vê uma mulher grávida, eu preciso garantir que essa propriedade vai continuar para os meus herdeiros e para a minha linhagem. Então eu preciso trancafiar essa mulher e garantir que ela só vai dar para mim. Porque se ela der para outro, a propriedade fica para outro. Além disso, precisava se garantir os herdeiros em si e que eles sobrevivessem bem e saudáveis. Ou seja, não estava fome com a vontade de comer. Eu garanto que você só dá para mim e garanto que você vai cuidar dessas crianças e garantir a sua saúde, né? Que elas cresçam fortes, etc. Para cuidar da terra, cuidar do gado e para quando eu morrer elas continuarem como proprietárias dessa terra. Acontece que, como a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, porque é claro que a classe dominante é que possui os meios de difundir a sua ideologia, dentro de um relativo pouco tempo, essa obrigatoriedade em relação à mulher, a propriedade, né, a maneira, essa questão de escravizar a mulher por conta da propriedade, migrou até para os despossuídos, né? Mesmo aqueles que não possuíam propriedade nenhuma, passaram ideologicamente a escravizar as suas mulheres com base na ideologia dominante, né? Então todas as mulheres fossem proprietárias, fossem seus maridos proprietários ou não, fossem elas dos estratos mais pobres ou mais favorecidos, foram igualmente prejudicadas. Até que chegou um ponto em que as mulheres pobres passaram a ser mais prejudicadas por conta da triplicação da sua jornada, né? Então elas tinham que ficar em casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos, mas também trabalhar como seus maridos trabalhavam, ou porque eles iam para a guerra, ou porque não era suficiente, etc. Então elas passaram a ser ainda mais sujeitas e subordinadas do que a própria mulher, que depois foi haver a questão da burguesia e da classe operária, bem mais tarde. E aí a mulher burguesa, apesar de sofrer, claro, opressões, violências, etc., não tinha esse problema do excesso da jornada. Bom, então a gente percebe que todos os problemas enfrentados pela mulher em relação à questão do gênero, ela tem a sua raiz histórica no início da propriedade privada. Presume-se, portanto, que só vai ter fim com o fim da propriedade privada. Isso não quer dizer, obviamente, que a gente vai ficar esperando o fim da propriedade privada e deixar as mulheres apanharem, né? Então, qualquer revolução socialista é impossível se durante o seu percurso, ou durante o percurso até um processo revolucionário, só é possível se a gente consegue se organizar e se unir por medidas imediatas, né? Sem isso, a organização da classe trabalhadora não acontece. A gente precisa se reunir, primeiro em relação as medidas imediatas, as soluções imediatas, para que depois a gente desenvolva o nosso nível de consciência
até a questão da tomada do poder pela classe trabalhadora, né? Uma coisa importante, né, da gente falar é sobre a questão das estratégias divisionistas da burguesia, né? Então, tanto a raça, quanto a nacionalidade, quanto a religião, quanto o gênero, são estratégias bastante perversas, mas muito inteligentes, que dividem a classe trabalhadora, impedindo que a classe trabalhadora se una e se levante contra o sistema que está posto. Então, criar raças humanas, que não existe nenhuma comprovação biológica, não existe biologicamente, cientificamente nada que nos diga que exista raça negra, não existe raça de cachorro, né? Não existe raça de gente, né? A raça é humana, essa é a raça, né? E no entanto a subdivisão da raça humana em diversas raças é uma divisão completamente virtual, né? Que serve somente aos interesses burgueses de divisão da classe trabalhadora. Um exemplo importante para a questão do gênero é a divisão entre nacionalidades. A posição dos marxistas em relação à questão da nacionalidade fala bastante para a gente sobre a questão dos marxistas no que se refere ao gênero. Então, perversamente utilizado pela burguesia o combate entre diferentes nacionalidades, né? As guerras ao longo do tempo, claro que movidas por interesses econômicos muito diferentes do que os interesses da classe trabalhadora, mas que colocam a classe trabalhadora ali na guilhotina para ser sacrificados, né? Criam um ressentimento entre nacionalidades muito grandes, a ponto de até hoje, apesar duas diferentes nacionalidades que guerrearam há centenas de anos atrás, continuam tendo uma antipatia, um ressentimento muito forte entre elas. Quando uma nacionalidade oprime a outra, obviamente que os marxistas não são a favor dessa opressão. Nós não vamos apoiar a opressão de uma nacionalidade ou uma guerra de uma nacionalidade contra a outra. Ainda assim, qual que é a solução? É a gente assumir o partido da nação que está sendo oprimida contra a nação opressora e estimular o ódio entre uma nacionalidade e outra para que essa guerra não termine nunca? Porque, em geral, se tem dois partidos, tende-se a tomar o partido de um e não perceber a natureza de classe desse conflito. Os marxistas não são apenas contra a opressão de uma nação em relação a outra, são contra o nacionalismo. Os marxistas defendem a dissolução de todas as fronteiras e a criação de uma federação socialista internacional que una todos os trabalhadores na luta pelo socialismo em escala mundial. Então, nós sabemos que as fronteiras são absolutamente virtuais, que aquele mapa que a gente vê, que a gente aprende na escola, né, é lotado de divisões absolutamente virtuais e inventadas sob os interesses capitalistas, sob os interesses de poder de território, de uma maneira geral. Então, como que nós vamos apoiar lutas que se baseiam em divisões, em fronteiras artificiais? Então, se nós somos contra as nações, nós não podemos defender desse ponto de vista, do ponto de vista de uma única nação. A mesma coisa acontece em relação ao gênero, né? Se existe uma opressão de um gênero em relação ao outro, nós somos contra a opressão dos homens contra as mulheres. Nós lutamos por medidas que melhorem as condições das mulheres e que impeçam essa opressão. Mas nós não somos a favor do sexismo e da divisão entre dois sexos diferentes dentro da classe trabalhadora. Nada que separe a classe trabalhadora, nenhuma dessas divisões pode fazer parte da luta de um marxista, porque ele compreende que toda a classe trabalhadora é igualmente explorada e que o resultado dessa exploração é a sociedade de classe. Então o combate tem que ser contra a sociedade de classe, o que não exclui, obviamente, o combate ao lado das mulheres por melhores condições. A diferença básica em relação entre o marxismo e o feminismo é a questão do ponto de vista de classe, né? Durante a história do feminismo, a gente percebe o quanto, apesar do valor que existe, que há na luta das mulheres feministas, o quanto o ponto de vista de classe é completamente desprezado.
Então, as mulheres que lutavam pelo voto, havia homens que não votavam ainda, porque eles não possuíam. Mas elas estavam lutando pelo direito ao voto das mulheres burguesas, não das mulheres trabalhadoras e homens trabalhadores. Elas estavam lutando pelo direito à propriedade. Isso estava na pauta, direito ao voto, direito à propriedade, ao contrato. Ou seja, elas estavam lutando pelo direito de explorar, pelo direito de possuir. É claro que dentro do movimento houve cisões. Já havia, no final do século XIX, começo do século XX, muitas divisões de mulheres que não concordavam, que achavam que tinha que ter um recorte de classe. Mas ainda assim, o que a gente chama de sufragetes, né, ou as sufragistas, etc., elas estavam querendo direitos de classe, da classe proprietária. Tanto que em 1918 foi liberado o voto para a mulher na Inglaterra e na Irlanda, e só para as mulheres que possuíssem uma ou mais casas. Para todas as outras mulheres que continuavam não podendo votar, e os seus maridos também não votavam, né? Depois a gente percebe outras ondas feministas na década de 60 e 70, na década de 80 e 90, né? A década de 60 e 70 é muito marcada pela liberação sexual, ou seja, pela tentativa de politizar a vida íntima da mulher, né? Então eu tenho direito a negar o sexo para o meu marido, eu tenho direito a métodos contraceptivos, etc., né? Ou seja, eu interfiro politicamente na vida íntima da família pequeno-burguesa. Mas eu não estou questionando a raiz de classe e nem a solução de classe que esse problema possa ter. Eu combato, eu tenho que combater o que o homem faz, não o que o sistema faz, né? Então essa é a raiz da discórdia entre o marxismo e o feminismo de uma maneira geral. Como eu já disse, né, que ser contra essa divisão entre homens e mulheres não quer dizer que a divisão de gênero esteja superada e que não haja exploração de gênero, né? Hoje, se os policiais, os patrões tratam, em geral, o trabalhador como bicho, isso é bem pior no que se refere às mulheres, né? Elas são muito mais exploradas, com a sua jornada de trabalho triplicada, filhos, casa, trabalho, né? Diversas agressões, diversas violências no ambiente de trabalho pelos seus companheiros trabalhadores de trabalho. Elas sofrem agressões, violências e assédios. O patrão e os filhos e o marido. Então são tantas opressões, tantas agressões, tantas violências, tanta exploração de tantos tipos diferentes, que sem dúvida o sistema capitalista é muito mais padrasto para as mulheres, de uma maneira geral. Além disso, a gente tem que refletir muito sobre o fato de que a gente tem muito menos mulheres do que homens dentro dos sindicatos. Em geral, tem pequenos núcleos femininos dentro dos sindicatos, e os sindicatos são tomados praticamente pelos homens. Nos partidos políticos, a mesma coisa, uma minoria feminina. Nos cargos públicos, a mesma coisa. As mulheres vêm há séculos sendo afastadas da educação e da vida política e convencidas de que o seu espaço sagrado é o espaço do lar. Né? Então essa a sua prestação de serviço à sociedade, é criar bem os filhos e orientar bem os seus maridos para que moralmente, culturalmente, ideologicamente eles se encaixem bem na sociedade capitalista, né? Então nesse sentido o papel da mulher para a sociedade burguesa é extremamente importante. Como que formamos moralmente essa mulher para que ela forme moralmente um homem dócil e um filho dócil, né? Então, ao mesmo tempo, tirar a mulher do lar também tem esse problema, né? Então a gente precisa criar todo um sistema que, se a gente vai tirar a mulher para o mercado de trabalho, tem que criar um sistema que docilize igualmente e de maneira tão competente quanto as mulheres têm sido obrigadas a fazer pela educação que as atravessa. Percebe que a participação da mulher na vida política passa obrigatoriamente pela libertação do trabalho doméstico. Enquanto a mulher estiver presa, com grilhões mesmo, presa ao trabalho doméstico e à criação dos filhos exclusivamente, ela não pode ter uma participação efetiva no processo da luta de classes. Então a gente vê nos sindicatos
Se os homens têm suas mulheres que cuidam dos seus filhos e das suas casas, eles podem ser muito mais ativos no processo das lutas, das reivindicações, etc., do que a mulher, porque ela está presa em casa. E se ela participa numa condição muito desfavorável. Ela participa mais cansada, ela tem uma participação limitada, né? Os marxistas defendem que numa sociedade socialista, todo o trabalho doméstico deixe de ser doméstico e particular e passe a ser coletivizado. Ou seja, que a sociedade tenha uma estrutura de creches, de alimentação coletiva, ou seja, desde as refeições até a limpeza, até a educação das crianças, tudo isso é uma responsabilidade social, não uma responsabilidade de um núcleo familiar, não uma responsabilidade de uma mulher. Mas é claro que para criar essa estrutura, a gente precisa de condições materiais, que nunca vão aparecer enquanto a propriedade privada dominar. Enquanto houver a propriedade nas mãos de poucos, a gente não vai ter condições materiais de criar uma infraestrutura desse tamanho, que é muito diferente do tipo de creche que a gente conhece hoje, do tipo de alimentação pública extremamente escassa que a gente conhece hoje, né? E que contemplaria todas as necessidades da educação, da limpeza, da alimentação, sem precisar escravizar um determinado gênero ou uma determinada pessoa, ou uma empregada doméstica, ou seja o que for, nisso. Mas, enquanto o socialismo não vem, a gente combate contra a exploração da mulher de uma maneira geral, sem perder a perspectiva de classe. Combate contra a exploração da mulher, mas também combate todo o movimento que busca dividir a classe trabalhadora e estimular o ódio de gênero, porque isso é comum. Eu fui fazer um debate parecido com esse no Sindicato das Mulheres Vidreiras, lá na Praia Grande. E grande parte das pessoas, das mulheres que foram falar sobre o assunto, culpabilizavam os homens. O problema é os homens têm que morrer, sabe? Então é uma coisa... E isso num debate dentro de um sindicato. Ou seja, um sindicato, e ali a gente estava numa atividade das mulheres vidreiras. E a gente estava cindindo o sindicato em dois. Então, na hora, em vez de falar todos nós, homens e mulheres, vamos lutar pela extensão da licença maternidade, é assim, a gente tem que lutar porque os homens, eles só querem que a gente sofra, que a gente esfregue o chão, sabe? Então, esse estímulo ao ódio de gênero, o marxista é obrigado a combater. Porque sem isso não há unidade de classe. Com ódio de gênero, ódio de raça, ódio de religião, não há unidade de classe. Mas ao contrário do que muitas correntes políticas propõem, a solução para esse problema da presença da mulher nos cargos públicos, nos partidos, etc., não é as cotas. Existe um movimento muito grande de políticas de afirmação que cria cotas para as mulheres dentro dos partidos políticos, dentro dos cargos públicos, etc. Recentemente, a gente teve o exemplo disso nas últimas eleições, em que mulheres eram pagas para se candidatar como laranjas, porque existe uma porcentagem mínima de mulheres que tem que se candidatar, e se eles não atingirem, eles têm que tirar homens. Então tem que ter 30% de mulheres. Se eles só conseguem 20, eles têm que tirar 10 de homens. Candidato para vereador, etc. Né? Então, até que aquele número... 30%. Então, até que aquele número que eles conseguiram seja 30%, eles vão ter que tirar homem. Eles tinham que tirar homens até que aquela porcentagem desse 30% de mulheres. Então, eles começaram a apagar mulheres. E aquelas mulheres se candidatavam como laranjas e a eleição seguiu como sempre seguiu, apesar de se ter alardeado uma grande vitória para as mulheres, que foi a porcentagem nas candidaturas para vereador. Né? A coisa continuou absolutamente igual. Por quê? Porque o problema é de base. As mulheres precisam estar politicamente preparadas, ou seja, incluídas na luta de classes o suficiente para que elas possam representar a classe trabalhadora, né? Para que elas possam representar os nossos interesses políticos. Né? Então, nós marxistas não queremos que tenha 50 mulheres que não defendam os nossos interesses, que não estejam preparadas politicamente para isso, simplesmente porque tem uma porcentagem obrigatória. Né? E outra coisa que é muito importante, não consigo compreender pessoalmente a frenesi que existe
quando um suposto representante de uma camada oprimida chega a um espaço de poder dentro da democracia burguesa. O Lula era operário e nem por isso os operários se libertaram da sua escravidão cotidiana, né? O Obama é negro e nem por isso os Estados Unidos deixou de ser um país extremamente racista. A Dilma é mulher e nem por isso ela está deixando de fazer demissões em massa, cada vez mais, a cada dia mais, anunciando medidas de austeridade e criando leis como a Lei Fura-Greve, que é uma lei que admite que trabalhadores em greve sejam substituídos nos seus postos. Ou seja, simplesmente acaba com o direito de greve do trabalhador, sem acabar com o direito, acaba com o direito de greve do trabalhador. Tudo bem, fica aí 6 meses em greve, relaxa, porque tem gente aqui no seu lugar. Depois, quando você voltar, seu cargo não está mais aqui, né? Ou seja, e ela é uma mulher. Dentro dessas fábricas, dessas demissões, se inclui um monte de mulheres trabalhadoras. E ela não está pensando nas mulheres trabalhadoras só porque ela é mulher. Ela não está pensando em nenhum trabalhador só porque ela é mulher. O PT continua fazendo alianças com os partidos da burguesia e, portanto, continua jogando o jogo da burguesia, independente dela ser mulher ou não. A gente tem o exemplo da Margaret Thatcher na Grã-Bretanha. Não é à toa que ela tem o apelido de Dama de Ferro, né? Ela fechou sindicatos, ela privatizou todos os serviços públicos, ela perseguiu comunistas com o serviço secreto para matar, né? Então, ela admirava abertamente a ditadura do Pinochet, chegando a escrever uma carta falando que ela lamentava muito que a Inglaterra tivesse chegado a um ponto da democracia burguesa em que fosse difícil instituir uma ditadura, mas que os valores da ditadura ainda assim seriam colocados paulatinamente, devagar, mas que durariam para sempre, tá? Então ela apoiava o Pinochet, ou seja, é pavoroso o que ela fez. E ela não falou assim, e nem ao menos ela falou assim, ah não, mas eu só vou fazer isso para os homens, tá bom? Porque eu sou mulher, então as mulheres eu vou poupar. Nem poupar as mulheres ela poupou, nem sexista ela era. Ela estava defendendo a classe a que ela pertence. É trabalhador, não me importa se é mulher ou homem, né? Ela estava representando uma classe, né? Então, na luta de classes, a gente tem que ter a mesma perspectiva. Não interessa que uma mulher burguesa esteja, ou que represente os interesses burgueses, esteja num cargo público, né? Por isso que nós, como marxistas, apesar de alguns que se dizem marxistas defenderem as cotas, eu considero um grande contrassenso você defender cotas que dividem a classe trabalhadora, quando o marxista precisa lutar pela unidade da classe trabalhadora, né? Mas nós, como marxistas, criticamos abertamente as cotas de gênero e as cotas raciais, né? Não, eu também concordo que não vai resolver nada, mas o que fazer? Ah, sim, então, a questão... De repente, isso pode ser útil em algum momento, pelo menos por aí, não sei. Uhum. Então, parece se você... Eu também, pensando assim friamente, seria contra, mas o negócio foi aprovado, o negócio já está valendo. Então, a questão das cotas, você diz. Então, uma mulher no poder não vai servir em nenhum momento de nada. Se ela representa, se ela está... Primeiro, a democracia burguesa não vai nos servir em momento nenhum. Se a gente pressiona essa democracia até além do que ela quer ir, nós arrancamos conquistas. Só que essas conquistas, as conquistas femininas e as conquistas dos trabalhadores sempre estão subordinadas, estão ao sabor do capitalismo. O capitalismo entra em crise, eles arrancam as conquistas de volta. Aí a gente pressiona de novo, pressiona não sei o que, aí eles dão de novo, depois arranca de novo, né? Então todas as conquistas sobre o capitalismo têm um caráter temporário. Então a democracia burguesa já não nos serve. Dentro da democracia burguesa, eleger homem, mulher, seja lá o que for, criança, gente, seja quem for, que esteja lá, o que depende é o que importa é o interesse de classe que aquele sujeito está defendendo, né? É claro que mesmo eleger um marxista, homem, mulher, seja como for, eleger um marxista não vai minar e destruir o sistema burguês. A solução não está dentro do sistema burguês. Então não é o vereador, o governador, etc., por mais marxista que seja, que vai resolver o nosso problema. É a luta de classe na rua, é a organização de toda a classe trabalhadora.
E é claro que isso depende da elevação do nível de consciência. A gente está no Brasil, apesar de a gente assistir aí na televisão a dezenas de manifestações massivas nas praças, nas ruas, etc. A gente olha para o Brasil e fala, cadê? O que está acontecendo, né? É claro que isso tem uma raiz econômica, né? Ou seja, até agora a crise está sendo segurada no Brasil. Então, apesar da precariedade do sistema de saúde, do sistema educacional, etc., as pessoas têm geladeira nova, TV de LCD, carro novo, né? Estão se endividando cada vez mais. E é claro que essa bolha de crédito vai estourar uma hora. E a crise vai chegar e a Dilma vai ser obrigada a colocar abertamente a que ela veio. Ela vai ter que escolher se ela defende as corporações que estão quebrando ou os interesses dos trabalhadores. E se agora ela já está defendendo as corporações e os bancos, tirando dinheiro da saúde, tirando dinheiro da educação para pagar dívida de banco, que dirá quando a crise chegar, né? E é claro que cada conquista que a classe trabalhadora consegue, e ainda mais num processo urgente como esse, de quando uma crise aparece, etc., que exige maior organização da classe trabalhadora, a classe trabalhadora se une cada vez mais. Nós não estamos nesse momento histórico no Brasil, né? Então não adianta a gente exigir da classe trabalhadora uma organização que consiga nos dar uma solução rápida para o problema do feminino, para o problema do negro, para o problema do operário de uma maneira geral, né? Essa solução rápida não existe. O que existe é a luta por medidas paliativas imediatas que precisam acontecer. Não só porque é urgente, porque a gente não pode ficar esperando enquanto um monte de mulheres apanham, enquanto um monte de negros sofrem preconceito, né? A gente não vai ficar esperando de mãos de braços cruzados, né? Mas não só por isso, mas também porque cada uma dessas reivindicações une a classe trabalhadora cada vez mais, né? Então, essa impressão de que vai nos servir é uma impressão ilusória, não nos serve, né? Mesmo, assim como ter um trabalhador que simplesmente é trabalhador, também ele não quer dizer que ele vai representar o trabalhador. O problema, a democracia burguesa, ela é podre, ela já está minada, né? Então, enquanto a gente não destrói essa democracia e constrói um outro tipo de organização coletiva, social, que não passa por esse tipo de hierarquia que a gente conhece hoje, né? Enquanto a gente não destruir essa democracia, a gente não consegue chegar a nenhuma solução duradoura para os nossos problemas enquanto classe, enquanto gênero, né? É importante que a gente fortaleça nos movimentos sociais também, nas categorias diversas, organizações específicas de mulheres, né? Ou seja, as mulheres do movimento do Sem Terra. Por quê? Porque existem especificidades na luta das mulheres. Existem demandas específicas para uma mulher trabalhadora que não são as mesmas de um homem trabalhador. Mas essas divisões, essas organizações não podem significar divisões, cisões dentro daquele movimento. O movimento das trabalhadoras sem terra não vão cortar relações com o resto dos trabalhadores sem terra e falar assim, agora a terra é só para as mulheres, para os homens não, né? Então precisa ter, esse tipo de organização tem que ser estimulado, fortalecido dentro de todos os movimentos, mas sempre com essa perspectiva da unidade, né? As mulheres vão estar no poder, as mulheres trabalhadoras estarão no poder quando toda a classe trabalhadora estiver no poder. Qualquer outra disputa de poder é uma disputa pequeno-burguesa, uma disputa de poder de classe contra classe, né? Uma mulher ganhar o poder não significa que aquela mulher ganhou o poder, não significa que nós ganhamos o poder. O Obama não significa que os negros estão no poder, e o Lula não significou, infelizmente, nunca que os operários estiveram no poder, né? Então, nós na verdade, a responsabilidade em relação a de quem é o poder é de toda a classe trabalhadora, nunca vai ser de um único representante. É claro que é importante que nós tenhamos uma direção revolucionária, mas essa direção, ela é a expressão da vontade da massa, ela não representa a massa. Então, o Lula, o problema é que o Lula, ele foi eleito como direção e ele é a representação da vontade do povo.
Se o Lula morre, aquela comoção, e agora o povo... O Chávez, né? O Chávez, ele representa como figura a vontade do povo, né? E aí quando ele morre é uma coisa sem pai nem mãe. E agora o que a gente faz? A gente vota nesse outro aí que a gente não escolheu como direção, fica sem direção, ou seja, sem direção é barata tonta, né? A gente fica sem direção mesmo, né? Então a gente precisa ter uma direção revolucionária, mas uma direção que não represente enquanto imagem, enquanto ícone, uma direção que seja a expressão da vontade da massa, né? Em relação às principais demandas, né, que são que estão na pauta da luta das mulheres hoje, né? Principalmente a questão da isonomia salarial. Hoje, de fato, uma porcentagem bem menor do salário das mulheres, às vezes 70%, 80% do salário de um operário da mesma categoria, né? A extensão da licença maternidade, mas não apenas, também a licença paternidade, né? Acabar com a questão de que é a mulher que tem que ficar em casa cuidando, mas que o homem tem não só o dever, mas igualmente o direito de compartilhar desse momento. A creche em tempo integral, o problema do assédio moral e do assédio sexual, a questão da educação dos companheiros nas fábricas, nos sindicatos e nos movimentos, porque os homens, a questão da ideologia dominante e a ideologia da classe dominante. Então, os próprios homens trabalhadores têm a concepção machista da relação com as suas companheiras, né? Então, como que pode haver algum tipo de educação desses companheiros e trazer os companheiros para a luta da pauta que vai melhorar a vida das suas mulheres, né? Então, é isso que é importante, a gente organizar, fortalecer a luta das mulheres, tendo como perspectiva a questão da classe e tendo como perspectiva a tomada de poder por toda a classe trabalhadora, como o socialismo. A gente estava conversando esses dias sobre feminismo e femismo, que a gente entende o feminismo, não sei se é isso, daí você me corrija se eu estiver errado, que o feminismo quando a gente quer chegar no lugar dos homens, é o contrário do machismo, que a gente encara as nossas questões mais importantes, né, essa questão de poder e tudo mais, a gente quer ser igual, né? E a gente não quer ajustar aquele, a gente quer chegar naquele, né? E o feminismo já é diferente, que é eu sou mulher, sim, eu sou diferente porque em algum ponto nós somos diferentes, mas eu sou mulher, eu não sou, não significa... Em alguns pontos nós somos diferentes, mas não significa que eu seja mais frágil ou mais burra do que você. É essa a diferença entre o feminismo? Então, na verdade, o que você chama de feminismo, eu reconheço na verdade, assim, o feminismo, a história do feminismo é dividida entre diferentes momentos, né? E alguns momentos questionam coisas do anterior, né? Então, enquanto a primeira onda do feminismo, que era esse do sufrágio, da propriedade, etc., tinha um caráter de classe burguesa bem forte, com algumas cisões. Depois, na década de 60 e 70, essa coisa mais privada. Na década de 80 e 90, surgiu a terceira onda, que eram feministas que reivindicavam a questão da classe e da raça. Falava assim, todas as representantes do feminismo são mulheres brancas de classe média, né? E nós queremos ter espaço, ou seja, mais uma divisão, né? Elas reivindicavam mais uma divisão, fracionando mais uma vez. E aí depois disso surgiu, quase junto com a terceira onda, o que se chama de pós-feministas. As pós-feministas, elas não são exatamente antifeministas, elas são contrárias às reivindicações das feministas, mas são contrárias a esse diagnóstico de que o problema é o homem, a natureza do homem, também em relação às generalizações de que a mulher precisa de determinadas coisas porque ela é mais frágil, porque o feminino tem especificidades, então, né, já cria toda uma aura machista dentro do próprio movimento feminista, né? E também em relação um pouco a dizer que já foram superadas aquelas reivindicações e que elas precisam ser revistas, né? Então, essa questão do que você chama de feminismo, ou seja, eu tenho diferenças em relação a você, mas eu não sou mais frágil, eu não sou tal coisa, eu não quero chegar exatamente no lugar do outro, eu
aproximo mais da questão do pós-feminismo, né? Que é o quê? Não existe essa diferença de frágil ou não frágil. As mulheres são pessoas, elas querem chegar ao status de pessoa, assim como os homens são pessoas com todas as suas diferenças, né? Então eu identifico mais aí. A questão as pós-feministas, elas caracterizam a concepção feminista de sexista. Tudo aquilo que divide homens e mulheres é sexista, não é feminista, né? Então a gente também... São muito tênues as divisões entre isso, né? Mas, em geral, o feminismo e o machismo, eles acabam... Se você pensar no que é o machismo e pensar o feminismo, você percebe que são dois polos igualmente equivocados de uma mesma concepção, né? Você está criando a mesma diferença, só que você está assumindo É mais uma diferença de gênero. Você assume essa mesma diferença de que nossos interesses políticos, sociais e biológicos, nossas naturezas são incompatíveis, né? Não é para agregar, né? Não é o caminho de agregar, é o caminho de separar ainda mais. Quando eu estava na Venezuela, eu escutei um termo lá que chamava embrismo, que traduzido seria esse femismo, onde as embristas eram diferentes das feministas. E eu acho que tem um pouco a ver com esse pós-feminismo no conceito que ela colocou, mas eu acho que tinha um pouco essa diferença mesmo. É uma coisa um pouco que nega o feminismo como ele é. Que nesse lance que você falou de ficar assim, né? É igual ao racismo, né? Tipo, as organizações antirracistas que são contra tudo que os brancos fazem só porque o cara é branco, né? E aí se torna racista também. Eu conheço vários negros racistas que desconsideram o outro que é branco, mesmo quando ele está lutando junto só porque ele é branco. Tá, não, você é branco, você não pode falar o que... Você não sabe o que é, tipo. Então ele discrimina, né? Ele discrimina. Primeiro que esse negócio de raça que a Isa colocou, né? Quer dizer, não existe raça, né? Ainda mais no mundo de hoje, né? Depois do escravagismo, onde, naquele período onde se criou um império escravagista, que foi o Império Romano, que ele subjugava povos inteiros e os escravizava e, portanto, miscigenava tudo. O que mais miscigenado do que o Brasil era Roma na época do Império Romano. Porque eles traziam para Roma povos do mundo inteiro, onde eles iam ganhar guerra escravizado, e traziam para lá, e tinha gente de tudo quanto era cor, olho puxado, tudo quanto é coisa, misturava tudo e virava um povo misturado. Então hoje em dia não dá. Então se você fala, eu sou branco porque eu sou descendente de italiano, tá? E os italianos lá atrás eram tudo misturado com africano, com mongol, com chinês, com tudo. Então não dá pra gente dizer hoje, né, que nem que existam etnias puras, né, assim, é uma coisa muito complicada. Então essa questão racial não existe essa divisão. Existe a divisão criada, inventada e imposta. E do ponto de vista da classe trabalhadora, a reivindicação justa da classe trabalhadora é por igualdade. É para que todos tenham os mesmos direitos, independente da raça que eles queiram inventar, independente da cor da pele, né? Independente do tipo físico, do genótipo, fenótipo, cara, que todos tenham direitos iguais. É esse a grande reivindicação, a reivindicação democrática, inclusive, que pode ser realizada no campo do capitalismo, né? Que ainda não foi realizada, né? Então todos tenham direitos iguais. É uma reivindicação democrática que pode dar o salto para você começar a discutir socialismo e tal. Mas é isso. E a discussão das cotas, né? Você falou, mas tá aprovada as cotas, eu acho que não está certo, mas qual é o problema? Vamos ter aí, né? E aí é um problema sério, né? O Brasil, por exemplo, é um país extremamente racista. Entretanto, no Brasil não existe segregação e nem ódio racial. Você não tem grupos no Brasil, organizações, que são organizações para matar os da outra cor. Certo? Você não tem crimes raciais no Brasil, a não ser o crime de Estado, da polícia matando a juventude negra na favela,
Mas quando a polícia entra na favela, ela mata todo mundo, meio que não importa a cor do cara. Não além da cor. Porque a questão é de classe. Mas É que coincidentemente, porque é histórico, a maior parte dos mais pobres da classe trabalhadora são negros, por conta da escravidão que vem lá atrás. Então você vai chegar a isso. Agora a polícia entra matando na favela. Se o cara é branco ou negro, você mistura Rio, morreu. Tá na favela, tem que apanhar, né? Então, essa é a questão. Diferente de outros países onde existe ódio racial e segregação racial, como nos Estados Unidos, que até nos anos 70 você tinha estados onde que tinham leis, onde tinha estabelecimentos onde só era permitido entrar brancos e outros só podiam entrar os de cor, os colored. White e colored, era assim. E tinha lugares que tinha banheiro para branco e banheiro para de cor. Calçada que só podia andar branco e os de cor na rua. E as leis contagiosa, né? Sim, isso eram as leis no sul dos Estados Unidos até os anos 70. E foi a Rosa Parks, uma negra, que no estado do sul, que ela se recusou a cumprir uma lei que dizia que se você é negro e você está dentro de um bonde, de um ônibus, um transporte público, sentado, e chega um branco, você é obrigado a dar um lugar para ele sentar, porque ele é branco. Essa era a lei. Absurdo. E ela, e a Rosa Parks, essa negra, se recusou a levantar para um branco sentar no lugar dela. Quando ela se recusou, ela foi presa. E o pastor da igreja protestante, que era de uma comunidade negra, na igreja que ela frequentava, começou a encabeçar um movimento para a liberdade da Rosa Parks, porque ela tinha sido presa por isso. Isso foi em 62, nos anos 60. O pastor dessa igreja era o Martin Luther King. E ele começa a liderar um movimento que vai chegar a um movimento de massas por direitos civis, que era direitos iguais para todos, independente da cor da pele.